Meus amados e queridos irmãos, vamos ao momento da palavra de Deus. Curvemos nossas cabeças e oremos. Pai, em nome de Jesus, abriremos agora a Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, a graça, a inspiração, a unção do Teu Espírito Santo, para que falemos, Senhor, segundo a Tua vontade e pelo Teu poder e graça. Ó Deus, manifesta a Tua presença nesta mensagem bíblica. É o que te pedimos no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, abramos nossas Bíblias mais uma vez. 2 Coríntios, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Quero tomar esse texto para compartilhar convosco na plenária desta manhã. Nós estamos com os valores da lealdade, integridade e comunhão com Deus. Eu quero começar com integridade. Pastor Afonso já fez a introdução no final aqui do devocional, mas meus irmãos, quando estudamos, quem aqui estudou conosco na ESLIC, liderança fundamental, liderança pastoral? Muitos irmãos têm um capítulo inteiro sobre integridade, e eu tive o privilégio de poder escrever aquele capítulo, e tantos outros amados que escreveram junto conosco, pastor Azion, glória a Deus, Pausian, pastor e outros pastores, Maida e tantos outros companheiros que escrevemos tantas coisas boas, eles estão lá registrados. Nós vamos voltar brevemente para os nossos novos obreiros que estão chegando e estão dando as mãos nessa obra. Meus irmãos, o texto de 2 Coríntios 2, 17 diz assim. Nós falamos nos versículos anteriores, há um tempo, uns dias atrás, uma mensagem sobre o cristianismo autêntico, e vimos outros valores, mas o versículo 17, especialmente, o Senhor abriu os meus olhos para vir aqui valores, qualidades gloriosas da integridade, e é somente isso que eu quero compartilhar com os irmãos, sintetizando o máximo, para que tenhamos tempo para avaliarmos os outros valores da lealdade, onde eu me demoro mais, e o valor da comunhão com Deus, que eu vou só abrir a Bíblia e subir o monte com os irmãos, juntamente com Moisés, para a gente ter uma noção daquilo. Nesta madrugada bem cedo, eu disse: Senhor, eu queria que tu me falasse alguma coisa sobre comunhão, para compartilhar com os irmãos, e me lembrei desse episódio bíblico. Então nós vamos abrir a Bíblia, são poucos versículos, e vamos ver o que Deus trouxe ao meu coração, que certamente tocará aos vossos. Meus irmãos, o texto diz assim: porque nós, essa palavra aponta para nós obreiros, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando, aqui na tradução atualizada, a palavra de Deus, antes, em Cristo, veja que tem que estar em Cristo, em comunhão, ligado com Ele, em unidade com Ele. Antes, em Cristo é que falamos. Tem muita gente falando muita coisa, e eloquentemente, uma oratória rebuscada, uma eloquência, mas a questão é, antes em Cristo é que falamos. Tem mais, na presença de Deus. Tem mais, com sinceridade. E tem mais, fala da parte de Deus, o que ouviu de Deus. Amados irmãos, um dos valores que precisam, sem dúvida alguma, estar presente na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos processos de liderança, é o valor da integridade. No livro da nossa ESLIC, quando você vai estudar aquele capítulo, eu tive o cuidado de abordar três bases fundamentais: a integridade dos relacionamentos interpessoais, a integridade no ministério e a integridade no nosso relacionamento pessoal, na nossa vida pessoal. Então é algo muito especial. Quem tem um livro pode voltar, e quem não tem, procura na ESLIC. Glória a Jesus. A integridade, eu não vou me demorar muito aqui trazendo um conceito, mas é importante a gente dizer que vem do latim integrita,
Integritas, que fala da qualidade do íntegro, do reto, do honesto, do transparente, do sincero, aquele que tem uma vida exemplar, que é modelo, que é referencial. Mas, irmãos, em nenhum de nós, essa é uma verdade cristalina, nenhum de nós tem uma garantia, nós não podemos garantir isso, que nunca nós não vamos falhar, não vamos fraquejar em alguma coisa, ou mesmo apanhados em alguma falha ou algum pecado. Mas uma coisa também é tremendamente importante afirmar, que dentre tantas verdades marcantes do cristianismo, uma delas é que todos nós dependemos do Senhor. Se não fosse o Senhor, é por isso que Paulo disse, irmãos, é o seguinte: eu não julgo que eu seja perfeito, eu não vou dizer que eu não tenho falha. Agora, uma coisa eu faço, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão adiante de mim. Então, uma coisa que fica muito clara é que nós somos dependentes do Senhor. Eu geralmente oro assim: Senhor, eu reconheço a minha total e inteira dependência de Ti. Essa é uma verdade. Assim sendo, meus irmãos, o nosso objetivo hoje, nessa primeira palestra, ou assim, esse primeiro tema na nossa palestra de hoje, o nosso objetivo é entender um pouco mais sobre integridade. Nós sabemos muito bem o que é isso. Nós praticamos isto, eu não tenho dúvida de dizê-lo. Mas, irmãos, eu lembro-me que nós temos que ter em mente o mesmo objetivo que Davi tinha, e fazer a mesma oração que Davi fazia no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração íntegro, um coração reto, um coração honesto, um coração transparente. Era isso que ele estava querendo dizer. Cria em mim um coração íntegro, renova dentro de mim um espírito reto, íntegro. Mas essas são as lições da nossa escola de liderança, que está preparando o seu retorno numa nova fase. Os irmãos aguardem, glória a Deus. Mas eu quero introduzir essa mensagem com uma frase clássica, que também cito no livro do pastor Ronaldo Lidório, do livro Liderança e Integridade, que nós distribuímos mais de 1000 exemplares aqui com o pastor Paulo Roberto, através do DEMID, para os obreiros. E eu queria, não sei se o Carlos anotou, o nosso foco não está bom, porque nós vamos mudar, houve um problema, mas hoje ainda nós consertaremos. Então, meus irmãos, pastor Ronaldo Lidório, ele fala no seu livro Liderança e Integridade, e ele define assim: a integridade leva-nos a uma profunda inquietação, que produz transformações internas e externas, faz-nos desejar viver de acordo com a nossa fé, nossos valores, nossos sermões, e de acordo com a Bíblia que lemos e o Deus no qual cremos. Glória a Deus. É uma palavra de Deus. Ele deve ter ouvido sair lá no monte. Meus irmãos, vamos meditar um pouco aqui, 2 Coríntios 2:17, sobre o valor da integridade como marca gloriosa, imprescindível do ministério cristão. Porque nós, de alguma forma, todos nós estamos envolvidos no ministério, quer seja como pastores auxiliares, quer seja como ministros pregando a palavra de Deus, pastores evangelistas, quer seja como presbíteros supervisionando congregações, diáconos dirigindo congregações, jovens obreiros nos ministérios específicos da igreja, seja aquele irmão ou irmã que está na nossa classe de escola bíblica dominical, ou simplesmente conduzindo um grupo de jovens para louvar a Deus, no círculo de oração. Todos estão envolvidos, compartilhando conosco das responsabilidades do ministério pastoral, da obra de Deus, na casa de Deus, do culto de adoração. Então, 2 Coríntios 2:17, vamos repetir esse texto muitas vezes, porque nós não estamos como tantos outros, porque na época de Paulo já tinha esses outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus irmãos, como eu já disse, agora, essa mensagem não é específica somente para os pastores, para os líderes do ministério. Ela tem uma aplicação realmente mais ampla, ela se aplica a toda a igreja do Senhor. Mas aqui, nesse texto, nós estamos aprendendo
quanto à autenticidade, a vivência de um ministério cristão autêntico, sem fraudes, sem enganos, sem sofismos, como diria Paulo. Então, nesse texto, os cristãos, eles podem, 2 Coríntios 2, os cristãos podem ser descritos de duas maneiras, tanto negativamente como positivamente. Negativamente, Paulo estava dizendo assim: vocês não são mascates do Evangelho, ou seja, vocês não são vendedores ambulantes. Ocasionalmente, de vez em quando eu ouço, já ouvi em algum momento, não sei se os irmãos já ouviram, essa palavra, né? Alusiva ao testemunho cristão. Não, esse pessoal está vendendo o Evangelho. E aí vocês conhecem muito bem, eu não quero expor aqui por uma questão de ética, estamos na internet, né? Internet é terra de ninguém, de repente alguém se ofende, mas a gente sabe muitas vezes da disposição do coração de algumas lideranças, de alguns pastores, que às vezes mesmo na mídia, mesmo na televisão, eles expõem a igreja do Senhor, o reino de Deus, a palavra do Senhor, mercadejando o Evangelho de Cristo, trocando a oração e a cura por dinheiro. Isso tudo entristece o coração de Deus, porque a função do verdadeiro ministro não é vendedor, ele não é um ambulante qualquer, ele é um pregador do Evangelho, dos mistérios de Deus, é o dispenseiro dos mistérios de Deus. Então aqui a ideia que Paulo dá é de um vendedor ambulante que possui certas mercadorias, está colocando à venda, oferece ali na esquina os transeuntes, ou então nessas grandes reuniões, como se costumou a fazer. Ontem nós ouvimos um pouco sobre isso, através do pastor Francimar. Então, meus irmãos, boa parte da pregação, do testemunho cristão, pode ser descrita, às vezes, desta maneira, em algum momento. Isso é muito negativo. Então, as pessoas, às vezes, selecionam certas porções das Escrituras e usam isso como argumento de venda. Eu conheço alguns amados irmãos, eu digo amados, que eu conheço há mais de 40 anos. Ele disse: pastor Tom José, eu só sei 2 textos na Bíblia, há 40 anos eu só prego eles. Meu negócio é orar e revelação. Deus me mostra, eu dou o recado e vou embora. Eu só prego João 3,16 e Romanos 8,1. É o tipo de obreiro que ele não prega todo o conselho de Deus. E o que é que isso significa? É que Paulo estava dizendo: nós não somos como esse pessoal que anda por aí mercadejando a palavra. E ele vai destacar aqui no texto bíblico, meus irmãos, que isso significa algo muito precioso. O que é que poderia levar ao mascateamento? Por exemplo, tem determinados ministérios que tratam somente de curas, outros tratam somente de profecia. Pessoas que em algum momento receberam uma profecia do Senhor, Deus começou a usar e usa mesmo, só que de repente ele pensa que já é ele que está sendo usado. Ele vai numa cruzada e nós temos obreiros aqui que Deus tem nos dado, obreiros preciosos, que eles oram e Jesus cura, mas tem que entender que o dom não é dele, o dom é do Senhor, e Deus vai usar ele no dia que quiser, e se ele tiver com a vida no altar, senão não vai acontecer. O problema é que quando ele ora que Jesus cura, os irmãos querem fazer dele um Deus. O irmão acabou de orar, 1 hora orando para Jesus curar. Quando termina o culto, chega uma irmãzinha: irmã, olha aqui na minha cabeça. Mas irmão, acabei de orar agora. É assim que o povo de Deus pensa, age. E alguns, porque em algum momento receberam uma revelação da porção das Escrituras, e disseram: não, rapaz, eu sou o bambambam da pregação. Deus me revelou um grande mistério. Nunca revelou ninguém. Espera aí, meu irmão. E outros saem por aí com 3 mensagens decoradas e umas 4 revelações na sacola. E outras que ele inventa na hora. Pronto, é pregador. Mas não é assim. Os nossos aqui não são assim. Pelo menos os que eu assino carta para poder pregar em todo canto não são assim, não. Eles estão aqui, pregam aqui. Os que pregam aqui, pode ter certeza, essa palavra não é para eles. Porque o púlpito da palavra para a glória de Deus aqui na nossa igreja é vigoroso. Nas nossas congregações também. E nós nos esforçamos para que continue sendo. Todos dizem amém?
Glória a Deus. Então o obreiro tem que pregar todo o conselho de Deus. Olha, não vamos aliviar, não vamos mascatear, não vamos vender nada. Então eu creio que a gente precisa dar exemplo. A integridade, meus irmãos, é um dos valores que dão autenticidade ao ministério pastoral e ao testemunho cristão. Então nesse texto de 2 Coríntios 2:17, a integridade vai se caracterizar por 4 qualidades. Veja, irmãos, eu vou resumir o tema da integridade somente em 4 qualidades. E vou também dizer aos meus irmãos que gostam de anotar, façam isso se você puder. Mas depois, aqueles somente que tiver interesse de ter esta palavra toda anotada na íntegra, porque eu gosto de meditar assim, anotando tudo na íntegra, e a gente traz só o esboço. Eu passo para que você pregue onde você for, pregue na congregação uma série de mensagens que você vai ouvir hoje de manhã. Você pode passar um mês todinho pregando na congregação, aí bem devagarinho, mastigando com os irmãos. E é uma bênção, porque, pastor, isso vai me dar até um alívio alguns dias. Não, não alivia não, porque é como ouvimos ontem o pastor Danilson. Não, você tem um machado, mas a força, você vai ter que ir lá na oração. Glória a Jesus, que é para saber a força que usa o machado, né? Muito bem, então vamos à primeira qualidade da integridade. Primeira qualidade, devemos ser pessoas honestas. Devemos ser pessoas honestas. Pastor, não estou vendo isso no texto. Pois então vamos ver juntos. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos. Depois veja o texto mais na frente. Com sinceridade, ou seja, sem emenda, sem remendo, sem cera, como diz no original da palavra. Ou seja, o que dizemos precisa ser verdade. Imagine um obreiro contando lorota no púlpito, coisa que nunca nem aconteceu, dando testemunho inventado na hora que nunca nem se passou. Ou então contando um testemunho evangelástico que esteve não sei aonde e 500 pessoas se renderam aos pés de Jesus e não aceitou nenhuma. O texto diz aqui, em Cristo nós falamos com sinceridade. Isso, quando a gente fala de sinceridade, isso inclui lealdade, inclui fidelidade, compromisso com Deus. Mas veja, meus irmãos, o mundo nos admira porque nós amamos a Jesus como Ele amou. O mundo vai nos admirar se ele sente que a nossa palavra é sincera e é expressão de um caráter íntegro com Deus. Quem concorda diz amém. Então integridade, e essa frase aqui é do pastor Antônio José mesmo, conforme o Senhor trouxe no meu coração. Integridade é a vivência da sinceridade com base na obediência às Escrituras. Simples assim, irmãos. É a vivência da sinceridade, com base na obediência às Escrituras. Mas de acordo com Paulo, irmãos, a sinceridade aqui é apenas o começo do caráter. Sinceridade é a expectativa mínima de Deus. O mínimo que um obreiro precisa para ser obreiro do templo central, daqui uns dias e mais na frente essa questão de consagração, quem vai para a congregação, quem não vai, o mínimo da expectativa que a gente tem que ser uma pessoa sincera, uma pessoa íntegra. Isso é a expectativa mínima de Deus. Se é uma expectativa mínima de Deus, Paulo disse, não, nós não fazemos isso. Nós falamos, em Cristo é que nós falamos, é firmado nele, em comunhão com ele, ouvindo dele. E nós fazemos isso com sinceridade, para que um testemunho aprovado se ressalte. O mínimo absoluto que devemos esperar de nós mesmos, como pastores e obreiros do ministério, é crermos e praticarmos perfeitamente isto. Praticarmos o que dizemos, e não sermos homens como antigamente se dizia de alguns obreiros. Este homem aí, misericórdia, não pode confiar nele. Mas como é que você tem um obreiro que você não pode confiar? Que o que ele fala, ele não cumpre? Ou então, como se dizia antigamente, o que ele diz sentado não confirma em pé, e o que diz em pé não confirma sentado. Que não tem compromisso, o compromisso é com ele mesmo.
E se numa escola bíblica como essa nós não aprendermos alguns princípios, pastor, porque eu falhei nessa parte, você falhou, mas se corrigiu. Você caiu, mas se levantou, está aprendendo, foi um percurso da jornada, mas o Senhor te abençoou. E é nesses obreiros que a gente quer investir, meus irmãos. Então, o nosso discurso não pode ser aquele discurso do fariseu hipócrita. Tanta vontade agora de entrar no Sermão do Monte e mostrar aos irmãos um pouco do que é um fariseu hipócrita. Mas os irmãos já conhecem muito bem. Fariseu hipócrita é aquele que diz assim, rapidamente, ele diz assim: meu irmão, estou sofrendo muito. Aí só tem vez quem é fulano e fulano. Cadê que olha para a gente? Estou aqui, né? A gente estuda, se mata, medita na palavra. Cadê a oportunidade? Aí o fariseu hipócrita diz tudo isso. Depois que ele diz: mas meus irmãos, vamos buscar a Deus. A volta do Senhor Jesus está próxima. Nós precisamos viver em obediência e santidade. Infeliz, envenenado, acabou de detonar a direção da igreja e agora está falando em volta de Jesus. Tu vai para o inferno. Onde tu quer ir? Tem que se consertar primeiro. Deixa eu dizer uma coisa logo para os irmãos aqui. Esse tipo de gente, sabe como é que eu defino esse tipo de gente? A integridade deles é aquela integridade sem compromisso, uma integridade sem compromisso com lealdade, com fidelidade, com comunhão com Deus. Sabe para onde é que essa fidelidade, essa integridade descamba? Ela descamba para uma coisa muito perigosa, própria do farisaísmo: insubmissão, ou o que é mais grave, submissão insatisfeita. Quando um grupo de obreiros fica em silêncio diante de uma declaração dessa, é porque o negócio é sério. Você sabe o que é submissão insatisfeita? É aquela pessoa: graças a Deus, pastor, eu sou submisso, eu sou leal ao ministério. Ele é tudo, é uma bênção. Mas ele não está satisfeito não. Por dentro ele diz: eu estou aqui porque é o jeito, né? Agora tem um negócio num projeto Ator 2, um negócio aí diferente. Você é um insubmisso, fariseu, insatisfeito. Mas você ainda tem jeito: se converter, aprender os valores da integridade, lealdade, comunhão com Deus, para prestar um serviço com excelência. Meus irmãos, desculpe, eu não vou me exaltar não. Primeira qualidade, diga assim comigo: ser honesto. Olha que eu não vou falar mais sobre honestidade, o radical da palavra, definir. Os irmãos sabem ser honesto. Fala de inteireza, está associado à responsabilidade. E fala, se você fala de honesto, você vai estar associado, já está no radical da palavra integridade, honestidade. E Paulo disse: olha, irmãos, em Cristo é que falamos com sinceridade. Não posso contar muita história por causa do tempo. Há muitos anos atrás, eu estava no interior e um pastor me ligou depois do culto e disse assim: e aí, mano, velho, como é que está? Não é o pastor lá que me chama de mano, velho, o pastor do CRA. É um outro da minha geração. Quero para os irmãos não associar. E aí, meu amigo, como é que foi? E o culto de doutrina aí? Rapaz, foi uma benção. Eu passei o dia pedindo ao Senhor uma palavra, assim, assim, assim. Ih, rapaz, então foi bom mesmo. Eu disse: como foi aí? Esse rapaz, aqui foi só na graça. Mas como assim? Rapaz, eu saí, me demorei, fui pegar um peixe que o irmão me prometeu na cidade tal. Quando eu voltei, já era 5h30 para 6 horas da noite. Tomei um banho, jantei. Aí eu digo: Jesus, e agora? Foi o que o irmão Francimar falou. A gente começa a preparar a mensagem 3 dias antes, às vezes uma semana antes. Deus dá um pedacinho aqui, dá um pedacinho ali, a gente só vai juntando, uma revelação aqui. Você começa no capítulo, de repente o Espírito Santo lhe bota lá para trás, lá para o livro todinho. Às vezes coloca lá para frente. Não é assim que as mensagens vão nascendo? Às vezes uma frase que você escuta no culto de doutrina.
numa conversa com o irmão, e Deus vai orientando. Aí o irmão disse assim: e o que foi que tu fizeste? Ele disse assim: eu me lembrei, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou contar a história dos pioneiros. Comecei ali para o Gunavim, terminei em Orlando Boy, lá no Ibade. Aí eu disse para ele, com a minha liberdade que eu tenho de praticamente irmão e da minha geração, eu disse: tu não tem vergonha não? Fazer uma coisa dessa com a igreja do Senhor? Não, mas o que eu disse foi verdade, mas não era a sua missão era doutrinar a igreja, ensinar a igreja. Isso, irmãos, é ser honesto consigo mesmo, com Deus, com a igreja do Senhor. Se ele não consegue ser honesto com Deus, com a igreja do Senhor, ele vai ser honesto com o próximo? Difícil. Nosso discurso não pode ser o discurso do fariseu hipócrita. Segunda qualidade, a qualidade da integridade. Segunda qualidade, manifesta o nosso propósito como cristãos. Meus irmãos, é um versículo pequeno de uma profundidade extraordinária. Veja o texto: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos. Em Cristo é que falamos. Essa palavra, irmãos, está aqui nos mostrando, ou seja, nós somos enviados, comissionados com Deus, com um propósito. Então a segunda qualidade é a qualidade do propósito, manifesta o nosso propósito. Nós estamos aqui porque nós temos um propósito. Você está na direção de uma congregação, mas tem um propósito. Você está servindo a Deus nesse ministério, mas tem um propósito. Você serve ao Senhor desde a sua juventude, mas há um propósito pelo qual você serve. Aquele famoso livro, Uma Igreja com Propósito. Já imagina, irmão, uma igreja sem propósito? É um livro fantástico. Mas há um propósito. Tudo que nós estamos fazendo, há um propósito. O que nós estamos pensando como igreja, a missão da igreja, há um propósito. Meus irmãos, isso manifesta o propósito como obreiros cristãos. O propósito, o que é propósito, pastor? É aquilo que você busca, é finalidade, é o objetivo, é o nosso intuito. O que é que Deus está nos ensinando aqui como obreiros? É que a gente não pode ser um obreiro indolente, sonhador. Não, estou só empurrando com a barriga, como ouvimos ontem aqui. Sim, irmão, tem 40 membros, pastor, surgiu um terreno agora do lado da igreja. Sim, para que esse terreno? Se tem 40 membros, está com 40 anos que a congregação está lá, cabe 250 e só tem 40. Não, mas ele quer construir, porque para ele é mais importante a estrutura. O que ressalta, conversa com praticamente 80, 100% dos pastores. Qual é o relatório que ele dá? É o relatório da estrutura, do templo. E ele fica assim olhando: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou pedir o templo central? Eu acho que eu vou mudar esse ventilador, esse som. O irmão não quer mudar a sua vida não primeiro? Começar a ganhar alma para Jesus? Mas as pessoas estão preocupadas com a estrutura. Lê o livro, A Videira e a Treliça. Aliás, quem me deu esse livro, eu sempre agradeço a ele pelos bons livros que ele me dá, é o pastor Ezion. Ele lê essas pérolas, me dá, e eu fico lendo. Aliás, Ezion, está ali, eu li recentemente o pastor, né? Público. Aquele é um texto precioso, mas depois a gente fala sobre isso. Meus irmãos, a segunda qualidade é o propósito. Eu e você, nós não podemos ser um pastor indolente. Eu estou muito cansado, eu não vou hoje não. Mas Raimundinho, dá para você dar a doutrina hoje? Olha, irmão, 6h30, coitado do irmão Raimundinho. É que ele vai fazer, irmão, 6h30, o irmão marca para o irmão dar a doutrina, no seu lugar. Ontem pela manhã, eu estava aqui, aí eu esqueci que o pregador da noite era o pastor Ozian. Eu disse: meu Deus, eu vou convidar um companheiro para pregar. Aí pensei pastor Chaguinha, pensei no Auricélio, pensei no Demetrio, pensei no Ezion, eu sei que qualquer um que eu chamasse, ele vinha trazer a palavra. Pastor Ananias, qualquer um obreiro podia, mas eu me constrangi, disse: meu Deus, chamar um companheiro numa noite de EBO para trazer uma palavra. Eu sei que ele tem uma mensagem na despensa, Deus não ia deixar ele só, mas eu me constrangi, porque eu acho que é uma responsabilidade. Não, eu assumo essa responsabilidade. Eu passei a tarde com Jesus ontem, pensando na palavra, e preguei ontem mais uma vez sobre a missão de amar.
É porque a responsabilidade é grande. É claro que tem os imprevistos, e às vezes a gente tem que chamar um obreiro, e cada obreiro tem que fazer como dizia meu saudoso pai, tem que ter uma bala na agulha, porque nunca sabe quando é que vai ser chamado, a qualquer momento. Vá sempre com a bala na agulha. Senão eu vou para a EBO, quem vai pregar o pastor Antônio José. Não sei, mas tem uma balazinha na agulha, porque você, pastor Francimar, foi preciso usar a balinha que ele tinha, né? Ontem era o pastor Oziano, não pôde vir, né? E como ele estava inteirado do assunto, recentemente, foi convocado. E não, tem que ser uma coisa dele, e tinha que ser assim mesmo, glória a Deus. Então, irmãos, propósito, Jesus comissionou a sua igreja. Ninguém pode ser um obreiro indolente não, um sonhador qualquer. Jesus começou a igreja e lhe deu uma tarefa definida. Deu ou não deu, irmãos? Ide por todo mundo, faz o quê? Brinca de o evangelho, faz um mercado. Não, prega o evangelho a toda criatura, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês são minha testemunha, eu dou poder a vocês. Tem um propósito. Isso constitui a missão da igreja, um propósito específico de vida. Somos pessoas com propósito, com uma finalidade em vista. Sim ou não, meus irmãos? Você está nessa congregação, pastor, a congregação é pobre, eu cheguei agora, está assim, mas tem uma finalidade. Deus te mandou aí com um propósito. Não, pastor, mas está uma bênção lá, já tinha isso assim. Não, tem um propósito que você chegou lá. Ah, eu fui convidado para pregar, cheguei lá, uma situação difícil, pastor, a igreja assim, mas Deus te levou, Ele vai te usar. Deus tem um propósito com você ali. O Senhor tem um propósito. E não, meus irmãos, é aquela coisa, tem um propósito, tem uma meta a atingir. Ah, porque agora é uma empresa. Não, irmão, que não é meta empresarial, não. Nós não estamos cobrando os irmãos como alguns ministérios fazem. Irmão, nós queremos cada congregação por mês, congregação do porte tal, tem que ter do mínimo 50 conversões. Se não tiver, você está fora. A arrecadação todo ano precisa subir tantos por cento, senão você está fora. Nós não trabalhamos assim. Isso não é a igreja do Senhor. Isso não é a nossa meta, sabe o que é? Ser crente. Vida íntegra. Os valores da lealdade, da integridade, fidelidade, compromisso com Deus, comunhão com Deus, sabe por quê, irmãos? Porque as demais coisas serão acrescentadas. Vão ser acrescentadas. Então, não vamos pregando simplesmente por pregar, nós temos um objetivo. Não vamos ser crentes simplesmente por ser. Não estamos no ministério simplesmente porque achamos bonito, maravilhoso, pastor, dá ibope. Não, nós temos um propósito. Terceira qualidade, já vamos nos encaminhando para o final desse primeiro tema. Terceira qualidade da integridade, indica, irmãos, uma atitude de transparência. Essa é a palavra do Espírito Santo, glória a Deus. Indica uma atitude de transparência. Veja, honestidade, propósito, transparência. Esse texto aqui no coração de um dos nossos evangelistas rende aí umas 2 horas de mensagem. Glória a Jesus. Honestidade, propósito, transparência. Diz o texto, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos, quer dizer, nós temos um propósito. Mas como é que a gente faz isso? Na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem que haver uma transparência. Paulo está nos ensinando que nós devemos ser honestos, ou seja, a questão da sinceridade, manifestar um propósito, falar em Cristo, isso na presença de Deus, à vista de Deus, à vista de Deus. Porque tem gente que está pregando, sobe o púlpito e acha que não está mais na vista de Deus, está no palco, é uma estrela. Meus amados irmãos, nem a voz é mais dele, é impostada. Meus amados irmãos, que alegria poder saudá-los esta noite. Meu pai, pastor Antônio José, como o senhor está? Meus irmãos, vinham de uma maratona, uma série de pregações, preleções. Estive numa conferência no Peru. Inclusive, lá o irmão me deu um sapato que era da comunidade Inca. O que é que nós temos a ver com teu sapato, por onde tu andou? Abre a tua Bíblia e disse, meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Nisso os irmãos podem aprender comigo, com toda humildade. Só isso. Não tem muito blá blá blá. Não diga que foi convidado, que foi assim, foi assado, e que passou não sei para onde, e o ônibus quebrou. Pode ter acontecido tudo que tem acontecido. Chega lá,
coração está ferido, sofrendo, a esposa ficou doente, está passando uma luta, o carro quebrou, bateu o motor, está liso, sem saber como paga a conta. Esse, meus amados irmãos, que momento precioso da palavra de Deus. Coração chorando, mas ele está diante do Senhor, ele está à vista de Deus. Aleluia. Transparência, irmãos. Integridade fala de transparência, sabe? Indica uma atitude de transparência, de abertura, de investigação. Isso é tudo que nós estamos buscando, meus irmãos, porque andar na vista de outras pessoas nos permite ocultar os nossos pecados por trás de uma fachada, e agora por trás da máscara. Aí é que está fácil mesmo. Na frente dos outros é fácil ocultar, mas andar na presença de Deus requer total honestidade, porque dele ninguém se esconde. O Salmo 139 está aí para comprovar isso. Nada pode ser ocultado da vista do Senhor. Então não significa que nós podemos viver sem pecado, mas que não pode haver dissimulação nos nossos atos, evasão dos fatos, do nosso pecado, quando este ocorre. Encontrei umas vezes no interior, fui pregar num lugar e lá tinha um amado querido irmão que louva a Deus há muitos anos. Ele disse: pastor Tom Zé, o senhor podia vir aqui? E eu fui. Cantinho lá era perto da hora do almoço, à noite anterior, e ele chegou e disse: pastor, paz, eu tenho o senhor como meu pastor, nunca congreguei com o senhor. Pastor, o senhor podia orar por mim? Posso. E qual é o problema? Pastor, eu andei agora lá pelo centro-oeste do país, e lá, pastor, vacilei, andei caindo lá no hotel, assim, contou uma história muito comprida. Mas pastor, ali, chorei a noite toda, que tinha que cantar no outro dia, e disse: Senhor, se tu me perdoaste, salva pelo menos 2 almas. E pastor, Jesus salvou, e eu, graças a Deus, pude cantar em paz. Quando você olha a imaturidade no coração de uma pessoa dessa, ou seja, ele está ministrando a palavra à vista de Deus, no altar de Deus, mas à noite esteve em adultério. Mas é assim, não desprezando os irmãos que louvam, não, de maneira alguma. Uma coisa é colocar um playback e cantar 4 músicas e depois levar 12 mil reais. E outra coisa é passar 6 horas no mínimo preparando um sermão que se preza para poder ministrar diante do povo de Deus. E ainda tem que orar e a vida ainda tem que estar no lugar, porque senão Deus não vai fazer nada, é só o esboço e nada mais. E às vezes o pregador vai e o pastor diz assim: meu irmão, Deus lhe abençoe, muito obrigado. Se você não tiver cuidado, tem que pedir dinheiro emprestado para voltar. Por isso que eu sempre valorizo quando você convidar, se responsabilize, abençoe. É muito importante. Eu gosto de fazer isso. Meus irmãos, andar à vista na presença de Deus, à vista de Deus, na presença de Deus, requer honestidade como Ele, com Ele, conosco, consigo mesmo, com o próximo, com Deus. Porque nada pode ser ocultado à vista de Deus. Não significa dizer que a gente pode viver sem pecado, não. Não pode haver essa evasão dos fatos do nosso pecado quando ele ocorre. Significa, meus irmãos, a inexistência, vamos dizer assim, de 3 áreas de negação. Tudo é avaliado, de áreas de negação, desculpa. Tudo é avaliado por Deus na nossa vida. Testado como, pastor? Testado pela pureza, conhecimento e sabedoria de Deus. O que é pecaminoso, nós temos que confessar. Nós temos que confessar, nos arrependermos diante do Senhor. Esse é o modelo bíblico. Então, o homem que anda na presença de Deus, à vista de Deus, ele está mais interessado com a realidade do seu coração do que com o ibope, do que com as luzes, do que com a sua própria reputação. Esse tipo de homem honesto, que tem propósito, que anda à vista de Deus, que manifesta transparência, a gente pode crer nos relatórios dele. A gente acredita até quando ele disse que foi uma pescaria e pegou tantos peixes. Ele diz que história de pescador nunca é crível, né? Mas a gente acredita nesse tipo de homem. Então eu tenho pensado, meus irmãos, que se nós conseguirmos ensinar os nossos jovens obreiros
Quando eu digo jovens obreiros, não é os que têm 20 e poucos anos, não. Pode ter 60, porque ele chegou agora. Os jovens obreiros. Se nós pudermos ensinar os nossos jovens obreiros a viverem na presença de Deus, levando em conta esse valor da integridade, a gente pode confiar a esses obreiros muito mais cedo, responsabilidades e desafios muito maiores. Foi isso que o Senhor fez com Abraão. O que foi que Abraão fez? O que foi que Deus fez com Abraão? Abraão, vem cá, eu vou fazer você, primeiro eu vou lhe fazer uma grande nação. Primeiro Deus faz, aí depois Ele abençoa, Ele exalta. Far-te-ei uma grande nação, exaltarei o teu nome e vou te engrandecer. E quando chega, Deus disse, eu vou fazer você, Abraão. Abraão pensava que era brincadeira. O processo abençoado, quando Deus começa a nos fazer. Nós sempre estamos nesse processo. Deus ainda não acabou de nos formar. Guarde isso no seu coração. Nós somos uma obra em formação na presença do Senhor. Mas quando chega no capítulo 17, capítulo 12, no capítulo 17, o Senhor chega a Abraão e diz assim, Abraão, vem cá. Ande na minha presença, rapaz. Ande na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito, íntegro. Quarta qualidade e última desse primeiro tema. Veja o que diz o texto. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade, e agora da parte de Deus. Na tradução atualizada diz assim, da parte do próprio Deus. Irmãos, Paulo está afirmando isso, e eu logo me lembrei do texto de Coríntios, 2 Coríntios 5 e 20, porque quando você vai acompanhando os textos, os versículos seguintes, nos capítulos, você fica impressionado. Ele chega no capítulo 2, fala que nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo, e que a gente não pode dar escândalo algum. Quando chega no capítulo 6, ele diz, irmãos, nós na qualidade de cooperadores com Ele. Ele disse, então irmãos, nós não estamos dando escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Isso já 2 Coríntios 6. Mas veja 2 Coríntios 5 e 17, ele vai dizer assim, olha irmão, nós falamos da parte de Deus. E olha o que é que ele diz. Olha o que ele diz, 5 e 20. De sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Embaixadores são o que, irmãos? Embaixadores são porta-vozes. Esses embaixadores têm poder de agir, de falar, de fazer alianças em nome de outros. Sim ou não, meus irmãos? Tem o Itamaraty, tem uma escola somente para formar os embaixadores nessa nação. É uma profissão magnífica. Um crivo muito fino para poder passar naquela prova. Os embaixadores. Então nós somos obreiros e testemunho de Jesus, e nós somos embaixadores. Não podemos ser servos impotentes. Por quê, pastor? Porque nós falamos mensagens e entregamos uma palavra que honra a Deus, que honra o céu mesmo. Então vamos ver o que é que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2,17. Veja, as qualidades da integridade, que nos desafia aqui a ser honestos, a questão da sinceridade, manifesta o propósito de falar em Cristo, você tem um propósito, e fala também transparentemente, na presença dele, na vista de Deus, o que indica uma atitude de transparência nos nossos atos, e por fim ele nos ensina o quê? A integridade é um valor essencial para falar da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão, nesse nosso primeiro tema, todas essas qualidades se somam para definir o valor da integridade. Pessoas com sinceridade, vamos dizer todos juntos, pessoas com sinceridade, propósito, transparência e autoridade são totalmente confiáveis. E eu ainda reforço, suas palavras são seus deveres. Vamos dizer todos juntos? Suas palavras são seus deveres, e pode-se contar com seu compromisso. São indivíduos responsáveis e fiéis.
Quem pode dizer um amém para Jesus? Nosso segundo tema, dentro da nossa plenária de hoje, integridade, lealdade e comunhão com Deus. Eu preciso ir mais rápido. Vamos à lealdade, vamos ler um texto de 1 Samuel 26 e 23, o texto diz assim, e também 1 Coríntios 4 e 2, desculpe, eu disse 2 Coríntios naquela feita, 1 Coríntios. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Lealdade é a principal qualificação de todo o ministro do Evangelho de Jesus. Lealdade é a principal qualificação de todo o ministério, de todo o ministro do Evangelho de Jesus. Além disso, disse Paulo, requer-se, olha irmãos que esse texto é maravilhoso, requer-se que todo despenseiro, porque ele fala no versículo de número 1 de 1 Coríntios, ele fala que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Como é que você pode falar dos mistérios de Deus se não for na presença dele, com honestidade, com propósito, com transparência e da parte dele? Além disso, requer dos despenseiros que cada um se ache fiel, íntegro. E 1 Samuel 26 e 23 diz assim, o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. E ele paga mesmo. Meus irmãos, quando nós falamos em lealdade, eu anotei algumas coisas que eu praticamente vou ler, porque o tempo não seria suficiente para nos determos em cada ponto. Eu vou simplesmente aos pontos básicos, principalmente. Então, quando falamos em lealdade, nos referimos a ela como parte do processo contínuo de santificação da nossa vida, que leva a vida toda, irmãos, que dura a vida toda. Ali como Paulo se refere em Filipenses 3 e 12, não já que eu tenha alcançado, que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Jesus Cristo. Então, como é um ato de Deus nos separar para si, como acontecia no Velho Testamento, quando os sacerdotes eram separados para o serviço do sacerdócio. Então a santificação, ela deverá ser ética, isto é, afetar a nossa conduta inteiramente. Irmãos, quando você chega à conclusão de encontrar obreiros hoje em dia, com 20, 30 anos de ministério, querendo matar uns aos outros, zangados, destemperados, irracíveis, não sabe o que é domínio próprio, disposto a brigar, um palavrão que aflora bem rapidinho na boca, você fica assim pensando, meu Deus, esse homem já aceitou Jesus como Salvador? É por isso que estamos falando sobre esses valores, meus irmãos. Lealdade aponta para isso, de sermos transformados cada dia na perfeita vontade de Deus. Então uma pessoa não pode ser santa no espírito e não ser no corpo. Não é assim que Paulo diz em Tessalonicenses 5:23? Para que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam guardados irrepreensíveis. Pastor, isso aí não é fácil. Realmente não é fácil, para nós não é fácil. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos ajudar. Se andarmos em espírito, não cumpriremos os desejos, as concupiscências da carne. Então, irmãos, eu creio que uma das primeiras lições que aprendemos quando nascemos de novo é a lição da lealdade. A lealdade, o que é lealdade? É portar-se no âmbito das relações interpessoais e em todos os níveis da liderança, tendo sempre como referência a palavra de Deus. Então, o ensino constante de assuntos como lealdade e deslealdade, e hoje eu vou abordar a questão da deslealdade, para a gente entender mais ainda esse princípio tão especial da lealdade, que eu abordei aqui a integridade nos 4 princípios, da honestidade, do propósito, da transparência e da autoridade. E às vezes a gente diz, meu Deus, por que não tem autoridade? Onde está a autoridade? Onde está o poder? A questão está mais na base da integridade, na base da fidelidade. Falta honestidade, mas ele quer poder. O culto está frio. Um determinado obreiro um dia chegou para mim e disse, pastor,
eu vou entregar aquele trabalho lá. Se não foi aqui, foi no interior, que aqui eu estou contando as histórias do interior. Ele disse assim: pastor, eu não vou ficar mais naquela congregação não, e nem me escalo no rodízio para lá não, que não é igreja não, que não é uma caixa d'água. Não sai um glória a Deus quando a gente está pregando. E eu sabia quem era aquele irmão e o caráter dele, a postura dele. Na verdade, a caixa d'água era ele. Na verdade, ele era uma estação de tratamento da CAGES estagnada, fora de uso. Misericórdia, agora exagerei nisso. Meus irmãos, muitas pessoas são ignorantes sobre a evolução do processo de deslealdade. Eu vou compartilhar com vocês sobre a evolução do processo de deslealdade. Em outras palavras, muitas pessoas entram pelo caminho da rebeldia e da rebelião e não têm a percepção de que estão entrando. E alguns nem sequer que já estão nele. Então o ensino constante, é por isso que nós estamos aqui, e nós vamos aprofundar e estreitar, falando como cearense, e amiudar esse ensino, porque o ensino constante irá evitar que muitas pessoas se envolvam sem saber em atividades desleais. Então, uma palavra que o Senhor tem ministrado muito forte ao meu coração é a respeito da lealdade. Então, qualquer um que deseja edificar qualquer empreendimento, qualquer obra, pode ser até um empreendimento secular mesmo, ou então que quer edificar a igreja do Senhor, como é o nosso caso, nós devemos entender muito, ensinar a respeito da integridade, da lealdade, de santidade, fidelidade, são termos tão afins. Então ninguém nasce com fidelidade e lealdade no seu caráter. Isso precisa ser formado, é um processo. Então o Senhor tem me falado sobre a implantação de uma cultura de lealdade. Para quem há muito tempo vem ouvindo, pelo menos nos últimos 10 anos, pastor, porque ali aquelas paredes tem mato e tem ouvido. Se você disser ali, que cultura é essa? Irmão, tem muita conversa, muita coisa. E as pessoas começam, essa é a imagem da igreja? Porque lá nos porões, que é isso? Porões? Mas a parede tem olhos, matos têm ouvidos. Deus me livre. Eu ando ali, meu irmão, peço logo que Jesus vai me cobrir com o seu sangue. Na casa de Deus, o Senhor tem me falado sobre a implantação de uma cultura de lealdade, porque isso vai confrontar uma cultura de deslealdade que está impregnada nos arraiais da igreja do Senhor Jesus, e nós vamos fazer isso até erradicar essa cultura. E eu dou glória a Deus, porque a vassoura de Jeová faz tempo que passa, nós já estamos na fase de passar o rodo, já passamos a água da palavra que santifica e que lava. E os irmãos vão observar nessa mensagem que os desleais são difíceis de sair. Mas quando eles são difíceis, a gente ora e Jesus trata com eles. Quando eu falo de estar preocupado com a cultura de lealdade, irmãos, essa cultura pode ser definida simplesmente com a maneira que nós pensamos e nós fazemos as coisas. A maneira como nós pensamos e fazemos as coisas. Então a cultura de uma igreja é simplesmente um conjunto singular de costumes e valores aos quais os membros estão acostumados. Aí tem, pastor, agora tem tanta da coisa aí, é tanta novidade, e a igreja, e você acha que a Assembleia de Deus vai deixar de ser Assembleia de Deus? Você acha que nós vamos abrir mão das nossas tradições, da nossa cultura histórica assembleana, do pentecostalismo? E até mesmo das nossas tradições, dos nossos costumes? Você acha que precisa a gente abrir mão disso? A gente precisa ser leal a Deus, honesto consigo mesmo, com o próximo, comprometido com as Escrituras, nos contextualizar ao que é moderno, e contextualizar fala de se adaptar às realidades presentes, sem nos mundanizarmos. Pastor, então não é muito difícil. Então a cultura de uma igreja, ela é uma força poderosa. Por isso que daqui uns dias, cada um de nós, lá no telão da sua congregação, todo mundo sabe qual é a visão da igreja. Todo mundo sabe quais são os nossos valores. Todo mundo tem com a nossa visão. Não é para decorar e recitar como se fosse uma frase de efeito. Não, a gente vive aquilo.
É só para lembrar a cada um que chega, em cada grupo que a gente dirige. Então a igreja é uma força muito poderosa. E você não pode perceber que a igreja é real sem esses valores. Então precisamos desenvolver uma boa cultura de lealdade, de integridade, de confiança em Deus, de serviço, de excelência, de comunhão com o Senhor. Mas a deslealdade é um processo. E muitas pessoas não sabem que estão mudando para serem desleais. Muitos nem sabem. Muitos líderes, irmãos, nem percebem a deslealdade dos seus colegas. Bem-aventurado aqueles que têm essa percepção. Eu creio, meus irmãos, que a gente deve destacar a relevância da lealdade e da deslealdade. A relevância que elas têm no tocante aos nossos relacionamentos na igreja, de uma forma geral. Porque estamos falando para líderes de igreja. Então, em muitas igrejas, se desenvolveu o hábito de falar negativamente uns dos outros. E agora com a rede social, com os apps, com os áudios, meus irmãos, é uma verdadeira guerra. O hábito de denegrir, o hábito de jogar no ar coisas que a pessoa não tem prova, às vezes é uma fake. Comentários sarcásticos, maledicência. Pastor, não sei o que é maledicência. Sabe, maledicência, falando assim, bem rasteiro, o nosso português que a gente entende. Maledicência é falar mal dos outros pelas costas. É simples de entender assim? É claro que isso é mais profundo, mas isso é maledicência. A nova geração de líderes, que o Senhor me disse, encaminhe uma nova geração de líderes. Ela só vai desenvolver uma cultura de lealdade. O Senhor disse para mim, ela só vai desenvolver essa cultura a partir do instante que você ensinar constantemente sobre ela. E não será só eu que vai ensinar. Eu conto com todos vocês para fazer isso, meus irmãos. Eu conto com todos vocês, porque nós temos às vezes 40 obreiros no púlpito conosco. Eu disse, meu Deus, quem é que eu vou? Hoje quem é que vai pregar hoje? Aí você fica preocupado. Mas tem 40. Não é que eles não sejam crentes. É porque eles estão no ministério, são diáconos, são presbíteros, mas eles ainda não assumiram isto. Meus irmãos, então eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco, eu não posso dizer que é um pouco, não é tanta coisa, eu vou resumir, sobre a cultura de deslealdade que permeia nas nossas relações. Pastor, o senhor diz isso ao vivo? Sim, porque onde está o ser humano são as relações interpessoais. Essa cultura de deslealdade, ela permeia nas nossas relações. E eu queria enumerar algumas características que nos ensinam a detectar esse espírito de deslealdade. Primeira característica da deslealdade é o espírito de independência. Hoje é o dia da independência, mas não é sobre isso. O espírito de independência, nós vamos falar sobre o que é uma cultura de deslealdade, para que a gente saiba detectar isto e permanecermos leais ao Senhor, à nossa igreja, ao nosso ministério, à nossa liderança, à nossa família. O espírito independente, quando uma pessoa pertence ao ministério, meus irmãos, espírito independente é quando a pessoa pertence ao ministério e desenvolve uma atitude independente, ela quase se torna autônoma naquele contexto. Regras, critérios, as normas da organização não mais a controla. Não adianta rodízio, não adianta seminário, não adianta você dar aviso, não adianta você mandar circular, não adianta você mandar nota, não adianta você mandar nota oficial, não vai adiantar porque ele não lê, ele não abre, não segue nada. Deslealdade. Não precisa dizer nada, nós estamos falando do nosso contexto. Eu não vou dar exemplo de nenhuma igreja no Brasil, eu estou falando do nosso contexto mesmo. E você, meu irmão, que está ouvindo, não se escandalize não. É um espírito independente, não está nem aí para as normas. Não, pai, muita coisa, não, eu nem vi não. Não, lá no tempo você está do jeito, aqui é no meu. Não, aqui os irmãos não vão seguir isso não, os irmãos aqui não recebem isso não. Não recebe porque você não recebe. Porque teu espírito é independente, você é desleal. Essa pessoa que eu estou falando é parte do ministério,
mas ela faz o que ela quer fazer, a despeito das orientações, das instruções serem contrárias, mas ela faz o que quer fazer. E sabe o que é que ela faz? Ela obedece somente a algumas instruções, todas não, só faça o que eu faço, mas aqui eu não faço. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que não é errado ser independente, não. Ter as suas próprias convicções. Não. Eu creio que nessa independência nós temos até que agradecer a Deus por pessoas independentes, que têm seus pontos de vista, as suas ideias. Isto é maravilhoso. Mas quando nós estamos convivendo dentro de uma mesma comunidade, seguimos a mesma visão que é a do Cristo, estamos trabalhando em meio a uma pandemia, e às vezes você observa, tem irmãos que não seguem isso é deslealdade. Pastor, a igreja está lotada, saindo crente pelo ladrão. Pois é, porque você é desleal, porque tem critérios e tem um protocolo. Acho que todo mundo entendeu. Posso passar para o próximo ponto. Mas se você faz parte de uma denominação, de um grupo, de uma igreja, de um ministério, vamos dizer assim, até de uma empresa, você não é independente. Quem me ouviu, diga amém. O amém foi forte, foi bom. Os obreiros aqui já sabem disso. Você não é independente. Imagine, você é um gerente comercial, você é independente? Você é um sargento, é um tenente, é um oficial do exército, da marinha, da aeronáutica. Você é independente? É nada, meu irmão. Ele disse, vou precisar de você hoje, você não sai do quartel. Não, mas eu tinha um congresso. Eu tinha. Mas para canto de um. É assim, meus irmãos. Ninguém é independente. Ninguém é independente. Mas vamos estudar um pouco a história de... Eu sempre, quando compartilho com o Janildo algumas coisas, ela diz assim, filho, é bom você pensar num personagem bíblico para poder explicar essas coisas, porque fica mais didático, e é verdade. Então eu pensei no personagem, o pastor Joabe, aquele que, auxiliar de Davi, a vida toda, Davi fez tudo para escapar daquele homem, foi para o céu e ele ficou. Mas vamos para frente, vamos estudar sobre o pastor Joabe aqui. 2 Samuel capítulo 3, versículo 20, 21, 26, 27. Aqui eu estou falando sobre a questão da independência, do espírito independente. Vamos ver na vida de Joabe esses detalhes. Primeiro exemplo de independência de Joabe foi o assassinato de Abner. Por que ele assassinou Abner? Bem que eu gostaria de contar essa história de 2 Samuel 3, 20 e seguinte. Porque ele ouviu da boca de alguém só, olha, Davi teve um encontro com Abner e disse que ele ia ser o general dos exércitos de Israel. Ele disse isso, ele armou uma emboscada, matou Abner. Quando o rei optou pela paz, porque o rei estava trabalhando a paz com Abner, que havia servido Saul, estava trabalhando a paz, tudo organizado. O seu braço direito, que era Abner, que era Joabe, o homem do exército, o general da linha de frente, o braço direito dele foi lá e fez o quê? Decidiu fazer o contrário. Nós não temos obreiro assim, que você marca assim, assim, assim. O que é que ele faz? Ele marca um congresso. Não, mano, eu marquei, foi uma viagem. Esse é o espírito de Joabe. Graças a Deus que aqui essas coisas, se ainda tem um rabiscozinho, eu nem sei mais, porque já são 9 anos de caminhada que nós estamos trabalhando nesses valores, que nós estamos encaminhando uma nova geração de obreiros. Daqui a 15, 20 anos, Jesus não voltando, esse tipo de mensagem talvez nem seja mais necessário. Tem que passar, quem sabe. Joabe mata Absalão. Veja o que é um espírito independente. Porque pessoas independentes. 2 Samuel 18 e 5, versículo 12 e 14. Isso é o espírito independente. Ele mata Absalão. Pessoas independentes fazem o que elas querem fazer, a despeito das instruções que estão vindo de cima. Porque é independente, ela faz o que ela quer fazer. Então onde é que está vindo a ordem para não matar Absalão? Estava vindo de cima, da direção.
Davi disse assim: olha, Joabe, você vai para a guerra, a revolta é grande, tu sabe, meu filho, mas não mate o menino não. Mas o irmão estava doido para matar o menino, e vocês sabem a história. Ironicamente, isso eu digo com muita autoridade, ironicamente, pessoas independentes não vão embora. Joabe não foi embora. Joabe se dava para qualquer coisa que você precisasse. Na hora que Davi vacilou e pediu alguém para levar uma carta, ele mandou a carta pelo mensageiro, que era Urias. Urias entregou a carta a ele. Joabe aceitava esse tipo de comissionamento fraudulento, maligno. Mas ele era cooperador, ele estava na corte, ele estava na linha de frente, ele estava do seu lado, lá na congregação, no ministério. Ironicamente, irmãos, as pessoas independentes não vão embora. Joabe nunca deixou o acampamento de Davi, mas o que é que ele fazia? Ele fazia o que queria. Se levanta, Davi. Para que você vai chorar a morte desse menino? Se você não se levantar agora, eu vou diante do povo e vou acabar com a sua reputação. Você trabalhar com o obreiro do espírito independente, não pense que é fácil não mesmo. Davi trabalhou. Uma das coisas que mais me encanta na vida de Davi é como foi que ele conseguiu morrer de velho. Como é que um camarada morre de velho, cercado dos filhos de Zeruia, Joabe e companhia? Meus irmãos, e tem um negócio incrível na vida de Joabe, isso é do espírito dependente. Ele ameaçou tomar uma congregação. Olha o que ele faz. 2 Samuel 12, 28. Joabe ameaçou tomar uma congregação. Como foi assim? Quando ele lutou contra a cidade de Ramá, irmãos, é um processo. Ele estava tomando aquela cidade, lutando em nome de quem? Em nome de Davi. E quando a vitória estava à vista, o que foi que Joabe fez? Ele enviou um mensageiro para o rei. Olha o que ele diz, versículo 28 do capítulo 12 de 2 Samuel. Para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Olha o que ele estava dizendo. Que era que Joabe, em outras palavras, estava falando naquele recado que ele mandou? Ele queria que Davi estivesse lá. E aí ele pensou: eu não vou fazer o trabalho sozinho, e o rei que está lá no palácio, olhando as meninas tomando banho lá na varanda, 4 horas da tarde, almoçando às 2, levar a glória. Não vou dizer que isso às vezes acontece. Quando não há lealdade, acontece. Eu vou me matar de trabalhar, rapaz. Vai tudo para a sede. Oh, meus irmãos, vamos mudar essa cultura. E nós? E você esquece que a sede administra tudo. E você viu agora na pandemia como foi. Fechou tudo. Para onde correu todo mundo? Para a sede. Quem passou madrugadas inteiras todo esse tempo, pedindo misericórdia a Deus para não faltar para os missionários, e nem para nenhum dos nossos pastores, e nenhuma de nossas famílias. Mas Joabe, o espírito dele era terrível. O último exemplo, irmão, do espírito de deslealdade de Joabe, veio no fim da vida dele. Davi declarou que o seu filho Salomão seria o próximo rei. Aí o que foi que Joabe fez? Ele faz um pacto com Adonias, o outro filho do rei, que queria ser rei no lugar de Salomão. E para isso precisava da ajuda de quem? Precisava da ajuda de um desleal. É aquele que está perto, é aquele que trabalha com a gente, que é um cooperador, que está dentro da casa da gente, que todo dia a gente bate com ele no corredor, mas o cara é desleal. Espírito independente. Pastor, são quantos? São quantos? São 8. Agora que eu estou no primeiro, então deixa o outro para a próxima BO, o próximo ano. Mas eu não vou sacrificar a mensagem. Mas vamos já concluir. Ainda bem que o pregador é o pastor Carlos Otávio, o segundo.
Quem foi que Joabe utilizou? Quem foi que Joabe pensou? Meus irmãos, veja, Joabe sabia o desejo do rei, que era Salomão que ia reinar. Mas o que foi que ele fez? Pelo contrário, ajudou foi Adonias. Veja 2 Samuel, 1 Reis, desculpe, capítulo 1, versículos 5, a parte A e o 7. Então Adonias, filho de Ragite, se levantou dizendo: eu reinarei. E Adonias tinha inteligência com quem? Com Joabe. Aí já é o versículo 7. E Adonias tinha inteligência, ou seja, estava em conluio com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote. Imagine, irmão, Joabe e Abiatar acabaram pagando um preço muito grande lá na frente. Eles estiveram coluiados. Esse Abiatar que, meu Deus, tanta coisa linda tinha acontecido com ele. Os quais o ajudavam, tanto Abiatar como Joabe, ajudava o Adonias lá, que queria ser rei no lugar de Davi, aqui, no lugar de Salomão. Pastor independente, guarde isso, meus irmãos. Não vou dizer que tenha muita experiência não, mas já passei de 40 anos nessa jornada pastoral. E nesses últimos 10 tenho entendido mais claramente. Pastor independente, do espírito independente, ele ajuda a oposição. Não preciso dar exemplo disso. Daria uns 10, só nesses últimos 10 anos. Segunda característica da deslealdade é a ofensa. Vou mais rápido. Nem que eu tenha que ler o restante, mas eu vou entregar o recado todo. Ofensa. Jesus disse aonde, pastor? Lá no final de Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e aos outros se aborrecerão. Está acontecendo ou não está, irmão? Isso está acontecendo aonde, pastor? Lá em Brasília? Não, aqui no Ceará mesmo. Nas relações institucionais, convencionais, eclesiásticas. Todos entenderam? Quando as pessoas são ofendidas, Jesus disse, elas começam a trair umas às outras, começam a se odiar umas às outras. Irmãos, as pessoas se odeiam. Obreiros, ministros, eu estou falando para ministros do Evangelho. Eles se odeiam, se magoam, se ferem. Absalão ficou ofendido. Por quê? Por causa do estupro de sua irmã, minha irmã, a Tamar. E aí como foi que ele agiu? Você vai observar. E aqui eu afirmo com muita força. Feridas e ofensas conduzem as pessoas na estrada da deslealdade. O espírito de ofensa abre a porta para o espírito de traição. Terceira característica. Vai deixar aqui subliminarmente muita coisa para você meditar. Terceira característica da deslealdade: passividade. Porque depois dessas pessoas serem ofendidas por uma ou outra pessoa, elas se tornam passivas. Lembre-se da história de Absalão. Ele passou por esse estágio de passividade. Diz a Bíblia que ele ficou 2 anos inteiros sem fazer nada contra Amon, o meu irmão que tinha estrupado a irmã dele. Passou 2 anos como aquele irmãozinho que diz assim: pastor, eu sou assim, sabe? Eu gosto de seguir os exemplos de Jesus. Isso aqui é coisa de fariseu. Ele diz assim: eu gosto muito de colocar em prática aquele versículo: simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Então o que eu faço é o seguinte: na minha simplicidade eu fico lá no meu cantinho, nada como um dia atrás do outro. No dia que o infeliz passa perto de mim, eu sou como uma serpente prudente, e o meu veneno, irmão, é como diz aquele vampiro antigo na televisão: será maligno. Aí se eu lhe disser que esse é um obreiro da casa do Senhor, a gente ri para não chorar. Passividade. Digo para vocês aquilo que eu vivo na prática.
Não pode negócio de que eu. Os irmãos, me perdoe por esse arrobo aqui. Então eu vou dizer uma coisa aqui que a gente escreve com base na vivência. Nunca ignore as pessoas que trabalham com você na sua congregação. Pessoas que são silenciosas e desvinculadas, porque elas podem ser perigosas. Passividade é sintoma de deslealdade. Veja o que diz o texto de 2 Samuel 13, 22. Porém Absalão não falou nem mal, nem bem. E Absalão deu ordem aos seus moços: quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, então o matareis. Por isso eu digo que todos nós que trabalhamos na obra do Senhor devemos nos assegurar de aqueles que estão trabalhando conosco estejam contentes, estejam em paz. Quarta característica da deslealdade é a crítica. Ih, pastor, o negócio está arrochando. Glória a Deus, vamos já concluir. Porque eu não posso fazer com o pastor Carlinhos o que o irmão fez comigo numa das nossas congregações, né? Quando foi 9h20, depois de todas o conjunto cantar 4 vezes, jogral, entrada, presente. Irmãos, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e o dirigente dele sentado. Aí o dirigente já tocou aqui na minha perna, é um amigão. Aí ele disse: meus irmãos, graças a Deus que o nosso pastor presidente está conosco, e hoje ele é o nosso pregador. Aquela época da Tempo Central FM, né? Ele disse: irmãos, são 9h20, mas o nosso pastor é um homem que Deus tem usado muito, irmãos. E na nossa rádio, Tempo Central FM, ele prega aquelas reflexões maravilhosas de 10 minutos, de 5 minutos. E hoje não vai ser diferente. Jesus. Oh, meu irmão. E eu tinha passado a tarde todo dia: Jesus, tenha misericórdia de mim, me ajude que eu vou pregar. Mas, irmão, e aí o que é que eu vou fazer? Eu preguei uma mensagem menor, mas não deixei de pregar pelo menos 20 minutos. Aí quando eu terminei, aí o pastor dele se levantou. Ele disse: meu pastor, perdoe o irmão fulano, viu? Eu não ensinei isso a ele não. O pai da família estava lá também. Mas da próxima vez o senhor vai ter o tempo integral. E o restante depois eu vou conversar com ele, dar um puxavancozinho. Ele disse: eita, o arroz vai ser grande. Eu vim embora. Outra característica da deslealdade é a crítica. Irmãos, a pessoa desleal não fica passiva para sempre. Ela se torna crítica. É aquela pessoa que... Os irmãos estão vendo como isso aqui é prático na vida da igreja? Não é verdade, irmãos? Isso é coisa de escola bíblica de obreiros mesmo. A pessoa desleal não fica passiva, ela parte para a crítica. Se torna uma pessoa crítica. É o que não falta nos arraiais do Senhor. É aquela pessoa que observa as falhas da igreja, na pregação, na ordem do culto, analisa o prédio, analisa a lateral, o estacionamento, tudo que é de deficiência. Essa turma, sabe onde é que essa turma está trabalhando agora? No chat, na hora dos cultos online. Ele fica entrando. E aí esse louvor aí, não tem guitarrista hoje não. Era bom transferir para o Josenias todas as críticas dele. O camarada fica implicando com louvor. E essa luz aí, a cabeça do pastor está toda branca, ninguém está vendo. É a luz mesmo, mas tem misericórdia, está ficando branco mesmo. Ele podendo estar ligado no louvor, o camarada está simplesmente entrando no chat, somente para criticar. É o desleal de carteirinha. Ele não tem uma palavra de dizer: Deus abençoou a minha vida. Que palavra do céu. É aquela pessoa que observa as falhas. É o que meu pai chamava dos engenheiros das obras feitas. Nunca está nada feito, sempre tem que botar uma coisa. É Miriam e Arão no arraial, criticando Moisés, ali de Números 12. Então Absalão fez, sabe o que, irmãos? Absalão criticou o próprio pai, o rei Davi. Veja o que diz o texto de 2 Samuel 15:3. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei.
Absalão, irmão, vou dizer uma coisa. Só Jesus na causa, como dizia minha mãe. Quinta característica da deslealdade é a atitude política. Estou falando dos políticos lá de Brasília. Estou falando em outro aspecto. É o político. Quando uma pessoa se torna política, ela tenta envolver outras pessoas em suas ideias e filosofias. Políticos operam a partir da opinião das pessoas. Porque aqui muitos políticos não conseguem falar a verdade, porque eles querem agradar as pessoas. O que eles pensam e dizem é o que menos lhes interessa, contanto que agrade as pessoas. Então, quando uma pessoa está tornando-se desleal, ela procura se envolver com outras pessoas das suas mesmas ideias, convicções e ideologias. Não tem uns irmãos agora que estão perdendo o juízo? Transformaram o presidente num Deus? Não, é o presidente, vamos orar por ele. Irmãos, passam o dia todinho com os áudios, captando todas essas coisas. Meu irmão, ore por esse homem, para não ser transformado no ídolo, porque ídolo cai. Você pode ser crente da Assembleia de Deus e gostar do PT, votar nos candidatos, PSB, PSL, fique à vontade. Você só não pode pegar essa ideologia e levar para frente do púlpito na igreja e dizer: olha, meu irmão, porque vocês sabem que aqui agora é assim, porque estão acabando com a igreja. Mas não é isso mesmo que eu quero falar, não. Quando uma pessoa está se tornando desleal, ela procura envolver outras pessoas nas suas ideias traiçoeiras. Foi exatamente o que aconteceu com Absalão. Vamos à Bíblia. A Bíblia nos diz que ele assentou-se no portão da cidade, porque tem gente que é assim, não aparece aqui. Ele se assenta lá no portal da internet. Ele se assenta lá, mas é mesmo daqui. Aí ele se assenta lá. Como fazia Absalão no portão da cidade. Eu não vou fazer algumas aplicações aqui, se eu vou demorar muito, pode alguém não gostar, não sei se alguém não vai gostar, eu sei que eu vou falar. E diz a Bíblia: assim Absalão furtava o coração dos homens de Israel, segundo Samuel 15 e a parte B do versículo 6. Irmãos, é uma pena, ele diz assim: é uma pena que o rei não tenha tempo de ouvir vocês, ele anda muito ocupado, a agenda do homem, ele não atende ninguém não, fica lá no quinto andar. Já liguei para ele umas 10 vezes, o homem não atende não, telefone todo tempo fora de área. Infeliz. Não, nosso querido rei, ele está assim, ninguém sabe muito bem não, né? Aí essa pandemia, o homem é do grupo de risco, se não morrer dessa, pô. Esse é um erro gravíssimo que alguns pastores auxiliares cometem. Eles dizem assim: não, devido à agenda, porque, irmãos, os pastores auxiliares, eles têm que ter muito cuidado, porque eles estão, quem são os pastores auxiliares? Nós, todos nós. Não é só os que estão aqui no Templo Central. Todos os ministros não são pastores auxiliares, evangelistas são. E os obreiros, dirigentes de congregações, esses são mais auxiliares ainda, porque estão ajudando na condução do rebanho. Como o pastor Danilson falou ontem, que os rebanhos eram compartilhados por vários pastores, senão ninguém tem como conduzir. Então, devido à sua agenda, muitas vezes pode interagir com os irmãos, você está lá ligado com os irmãos, não, mano, vai no Templo Central, não, mano. Tem irmãos da congregação que não sabem onde é o Templo Central e nunca veio aqui, está com 20 anos de crente. Ele não sabe nem o que é ministério do Templo Central. Ele não sabe nada sobre a vida dessa igreja. E essas pessoas que ficam assim, vão se desvinculando. Não, o pastor fulano é mais acessível, é uma pessoa de bem. Quando eu quero falar, eu falo com ele. Vamos lá falar com o presidente. O presidente é um cara muito alto. É um perigo. O povo de Israel estava impressionado com Absalão. Primeiro, o camarada, na época, disse que era o modelo, era o sujeito mais bonito do reino. E segundo, irmão,
Ele parecia se importar com os problemas do povo. Aí diz a Bíblia que ele furtou o coração do povo. Pastor que dirige igreja, ele não pode ser movido por ciúmes. Alguém está pregando bem, coloca para pregar. Oh, rapaz, Deus usou esse irmão aqui, não vou dar uma oportunidade, nunca ele vai querer meu canto. Pare com isso. Você não está seguro da tua chamada, do que Deus te colocou? Deixa Deus usar os meninos. Deus não usou o menino? Cadê? Só tem um menino, 5 pães e 2 peixes, eu vou usar o menino. Pronto, deixa Deus usar o menino. Mas tem pessoas que ficam receosas, pregou muito bem, deu uma palavra, Deus usou, Deus me vou dar uma oportunidade, não. Pastor, eu vou logo indicar para uma congregação, isso é um perturbador aqui, tirar ele daqui. Quer dizer que tu tira a perturbação e bota para mim? No outro canto, tenha misericórdia. Vá para o tempo central, vá. Pode mandar. Às vezes tem uma luta grande lá, pode mandar para cá, que a gente vai tratar, vai restaurar. Lá ele falava demais, aqui não vai falar de jeito nenhum, vai ficar lá no cantinho, vai ficar lá no molho. Os irmãos sabem que o vaso, para poder amolecer, não passava nos tonéis de água, né? Durante vários dias, até amolecer. Quando amolece, a gente vai moldar de novo. Mas, meus irmãos, esse obreiro assim, essa questão da crítica, ele diz assim, ele vai furtando o coração e ele faz umas perguntas mais ou menos assim: o que foi que você achou do culto hoje na sede? Tu viu o tanto de cadeira vazia que tem lá? E o pastor não foi. O irmão disse que ele está doente. Tu dá a notícia? Tu já está sabendo aí, né? Tem muita gente saindo da igreja. Isso é espírito independente, irmão. Isso é crítico. Quando um ministro chega a esse estado político de deslealdade, ele se torna perigoso para a unidade e a estabilidade da igreja. Irmão, na verdade, um obreiro assim é uma ameaça à segurança de qualquer liderança. Eu digo debaixo do sangue de Jesus, um obreiro assim é uma ameaça à segurança de qualquer unidade, qualquer expressão do corpo de Cristo. É muito perigoso, e eu vou agora concluir, porque senão não temos a outra mensagem. É muito perigoso manter ministros de personalidade assim, absalônica, nos quadros do ministério pastoral. Vou repetir, é muito difícil manter ministros de personalidade absalônica nos nossos quadros, no ministério pastoral. O grande problema é como a gente vai se livrar delas. Só Jesus pode nos ajudar, porque Davi morreu e Joabe ficou, mas ele deixou o recado. Salomão, olha Joabe, eu não vou deixar recado com ninguém. Quando Jesus me levar em outra direção, não deixo recado com ninguém. Davi deixou. Só aquele camarada lá, e vocês que conhecem a Bíblia sabem muito bem. Sexta característica, pastor, o senhor não vai parar não, está aqui até de noite no culto. Sexta característica da deslealdade, vamos já parar, meus irmãos, é a rebelião escancarada. Eu vou só passar rapidamente. E ainda estamos falando de Absalão. Nesse ponto, os desleais vão lutar contra a autoridade. Essa luta ocorreu como? Devido à confiança que o rebelde desenvolveu ao longo dos anos. Porque o rebelde vai desenvolvendo a confiança, ele adquire o apoio psicológico de algumas pessoas e de repente expõe o que está no seu coração. Nós lidamos muito com essa situação, meus irmãos, através dos tempos. Rebelde tem tempo para analisar os méritos, os deméritos da pessoa, contra quem está se rebelando. Ele chantageia, é terrível. Absalão chegou a lutar contra o próprio pai, segundo Samuel 16. Lutou contra o próprio pai. Quantos obreiros estão... Meus irmãos, eu vou falar daquilo que a gente vive. Quantos obreiros foram acolhidos aqui nessa casa, ensinados, honrados, treinados, sustentados, encaminhados ao ministério e se rebelaram contra nós, contra os seus pastores? Fizemos de tudo para salvá-los. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. 2, 3, 4, 5 reuniões, meu filho. E a cabeça cheia do caráter absalônico. Tem um campo para você, vai para cá.
Ih, pastor, o senhor está sendo... Estou falando de rebelião escancarada. Sétima característica da deslealdade: o engano. De uma coisa eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que as pessoas que se rebelam estão enganadas grosseiramente. Se elas não estivessem enganadas, não iriam fazer as coisas que estão fazendo ou que já fizeram. Muitas delas se rebelaram e acabaram aonde? Em destruição. E eu sei que ninguém tem a intenção de destruir sua própria vida. Na estrada da deslealdade, os enganos são comuns. Eu poderia falar aqui sobre Lúcifer, poderia falar sobre Judas, como anotei. Lúcifer era um ser criado, mas ele já achava que era maior do que o pai. Quantas pessoas se rebelaram, são ungidas, tiveram ungidas, foram talentosas. Então, oh meu Deus, é uma pena. Absalão era talentoso, mas queria ser rei. Ele queria ser rei. Quantos se rebelaram aqui porque queria ser rei. Eu quero um campo, eu quero uma Hilux, eu quero meu salário, porque os dirigentes de congregação não é pastor. Essa é a maior mentira que se criou ao longo dos 50 anos aqui. Dirigente de congregação é pastor. Se você dirige um grupo, pode ser o menor grupo que for, você é pastor. Pois não, eu só sou pastor quando eu controlar toda a renda da igreja. Pois aguarde, fique no seu canto. Bom mesmo é você estar na dependência de Deus. Meus irmãos, Absalão pensava que já tinha adquirido todo o conhecimento que precisava. A mãe de todo engano é quando um rebelde pensa que ele pode destruir o seu professor. O engano é tão pesado que a pessoa pensa que ele já tem entulho suficiente para bloquear aqueles que têm sido uma bênção para ele, mas na verdade é só entulho mesmo. Absalão lutou contra o próprio pai e fracassou. A oitava e última característica que a gente termina: pena de morte. E aqui é a parte mais pesada, porque as pessoas que correm para a rebelião, muitas delas correm por pura ignorância, inocência. Capítulo 2, versículos 5 e 11 de 2 Samuel 15, capítulo 15, versículo 11, agora não anotei o capítulo, mas depois posso observar para os irmãos. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Imagina quem foi convidado para uma rebelião. Porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. As pessoas que se envolvem em revolta são muitas vezes simples. As pessoas não sabem nem onde estão se metendo. E o fruto desse engano é a rebelião. Muitas pessoas correm para a rebelião devido à sua inocência e ignorância. Os seguidores de Absalão tivessem sabido o que estava acontecendo, creio que eles não teriam seguido Absalão. Foram convidados: vamos comigo. E o fruto da rebelião, toda a Bíblia mostra muito claro: pena de morte. Os rebeldes são substituídos por outros mais dignos e acabam sendo banidos para a obscuridade, para o esquecimento. Meus irmãos, isso é um pouco de lealdade. Quem ouviu a palavra de Deus em algum ponto foi útil, pelo menos são avisos. Não recebam esta palavra simplesmente como exortação, não, recebam como ensino. Agora vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração, e em 5 minutos nós vamos falar sobre o terceiro tema, a comunhão com Deus. Pastor, o senhor vai falar em pé? Sim. Vamos abrir a Bíblia juntos, se o Tardes puder pode abrir, mas abra a sua, seria bom que você abrisse comigo. Meus irmãos, um dos valores que nós estamos buscando e termos essa cultura é o valor da lealdade, da integridade e da comunhão com Deus. É isso que vai fazer toda a diferença. Como eu me alegro de ver vocês hoje aqui. Capítulo 19 de Êxodo. A gente falar em comunhão é lembrar-se de homens como Moisés. Comunhão, irmãos, segundo Deus trouxe ao meu coração hoje bem cedo, comunhão fala de um encontro com Deus. Comunhão no original, lá na origem da palavra, fala de companheirismo, de unidade, de compartilhamento, de compartilhar. A koinonia. Veja a sua Bíblia agora, porque eu penso que comunhão, meus irmãos, comunhão com Deus, trata do nosso encontro com Deus. Veja o texto. Capítulo 19, versículo 3. Diz assim: e subiu Moisés
Guarde essa palavra, meus irmãos. Se eu pudesse comentar isso. E subiu Moisés a Deus. D.L. Moody, grande pregador, dizia assim: sempre que eu estou encarregado de pregar a palavra do Senhor, eu desço ao púlpito. Ele estava dizendo: eu nunca subo ao púlpito, eu desço, porque eu estou no monte da oração, e dele eu desço para o altar. Veja o que diz o texto. Isso é comunhão com Deus, é subir a Deus. Como é que a gente sobe a Deus? Em oração, em jejum. As disciplinas interiores e exteriores, disciplina como meditação da palavra, a contemplação, a adoração, gastar tempo com Deus, o nosso hábito devocional. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor clamou do monte dizendo. Agora veja o versículo de número 5. Quando você sobe a Deus, é inevitável, você vai ouvir a voz de Deus. Comunhão com Deus trata de ouvir a voz de Deus. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, glória a Deus. Versículo 6. Subimos a Deus. Olha o que acontece na comunhão. Recebemos as palavras para falarmos o povo. Versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás. Comunhão é isso, é você subir a Deus, ouvir a voz de Deus e receber as palavras que você vai falar. Versículo de número 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Oh, meus irmãos, a autoridade da palavra que nós falamos vem de Deus. Suba a Deus, comunhão com Deus. Vamos subir ao Senhor. Quem pode dizer amém? E eu podia aqui falar do Monte Sinai, que era o monte, a segunda história de Israel, o monte sagrado. Ali Elias esteve e viu aquela voz silente do Senhor. Ali Moisés estava diante do Senhor, recebeu as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, tanta coisa linda. Mas só para concluir, versículo 9. Veja o que é que dá vida aos nossos sermões. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Glória a Deus. Deus estava dando vida aos sermões. Versículo 10 a 14, nós recebemos a ordem para santificar o povo. Ninguém fala de santificação se não tiver subido a Deus, se não tiver em comunhão com Deus. Versículo 17, levamos o povo fora do arraial da idolatria para dedicar-se a Deus. Versículo 19, versículo 20, o Senhor nos chama ao cume do monte, diz a Bíblia, e Moisés subiu. E quem não se lembra do Salmo 24, versículo 3 e 4? Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai subir a Deus em comunhão com Ele? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Aí vem a integridade. Aquele que não fala enganosamente, não pratica mentira, não jura enganosamente. São esses que sobem o monte. Sobe o monte. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, um horário tão estendido, tão extenso. Para o nosso corpo é cansativo, para a nossa alma é refrigério. Ó Senhor, nós estamos gratos. Abençoa o teu povo, os nossos ministros, os nossos pastores, meus irmãos, meus companheiros, meus amigos. Senhor, não somos perfeitos. Ó Deus, podemos até